Olá, meu nome é Rômulo e hoje encerramos essa série que se trata do resumo comentado do livro Os Segredos da Mente Milionária. E como eu havia prometido, hoje então estarei fazendo um vídeo com os 17 arquivos mentais de pessoas milionárias que foram estudadas pelo T. Harv Eker, o autor do livro. E se você puder assistir o primeiro vídeo da série, que tem um link aqui na tela ou aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai saber do que se trata esse assunto, caso você não esteja acompanhando, e também então vai aprender as técnicas que nos ensinam de onde vêm os nossos arquivos mentais e como podemos substituí-los. E antes de começar a explicar os arquivos mentais, eu gostaria de dizer para vocês que não estou simplesmente querendo passar essa informação ou talvez dar a impressão que estou querendo ensinar a vocês qualquer tipo de coisa. Isso na verdade se trata de um estudo pessoal que eu estou realizando, um estudo com o objetivo da evolução pessoal, e meu objetivo com esses vídeos é estar compartilhando essas informações com vocês. Então os cursos que eu estarei fazendo, os livros que eu estarei lendo, estarei fazendo esses vídeos para compartilhar, e convido vocês também a estar compartilhando o material de vocês, que com certeza eu vou estar prestigiando. Então eu te agradeço muito pela atenção. Vamos dar início ao vídeo Os Arquivos da Mente Milionária do T. Harv Eker. O primeiro arquivo mental diz o seguinte: as pessoas de mentalidade rica acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Em português é o famoso deixa a vida me levar, vida leva eu. Então é imperativo você saber que se você objetiva ter uma mente milionária, você deve tomar as rédeas de sua vida, principalmente no que diz respeito à sua vida financeira. As pessoas de mentalidade pobre, normalmente elas acreditam muito na sorte, agem como se as coisas simplesmente acontecessem na vida delas, sem se responsabilizar pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade milionária, elas têm a plena consciência e convicção de que elas são diretamente responsáveis pelos resultados que vêm colhendo em sua vida financeira e também em qualquer aspecto de sua vida, qualquer lado de sua vida. Então, é preciso identificarmos se temos a mentalidade de pessoas milionárias ou pobres. E para isso eu vou dar 3 pistas que as pessoas de mentalidade pobre deixam ao longo do caminho. E antes de dar essas 3 pistas, eu gostaria de citar um exemplo de como as pessoas de mentalidade pobre agem. Por exemplo, as pessoas de mentalidade pobre normalmente gostam de apostar muito em loteria ou jogos de sorte ou azar, como você preferir chamar. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas ricas não jogam na loteria? Não, as pessoas de mentalidade milionária até jogam na loteria. A diferença é que elas não dependem, a vida delas não depende do resultado disso, e elas não gastam parte substancial de sua renda em jogos de azar. Ao contrário das pessoas de mentalidade pobre, que toda semana lá estão investindo um dinheirinho, em vez de, por exemplo, estar montando uma poupança ou projetando um investimento, ficam ali apostando suas fichas que vão ganhar na loteria e transformar suas vidas financeiras. E as pessoas de mentalidade milionária podem apostar, não faz isso. Então agora eu vou explicar para vocês 3 pistas que pessoas de mentalidade pobre deixam ao longo do caminho. A primeira pista que as pessoas de mentalidade pobre deixam é: a culpa sempre é dos outros. Em toda a área de sua vida, não importa quais são os seus resultados, as pessoas de mentalidade pobre sempre justificam os seus resultados financeiros nos outros. Então sempre a culpa é do patrão, ou a culpa é da esposa ou do marido, culpa do governo que cobra altos impostos, culpa da crise econômica, culpa do sócio. As pessoas de mentalidade milionária, elas nunca põem a justificativa de seu resultado em outras pessoas. Elas sempre assumem para si a culpa dos resultados que estão acontecendo em sua vida. Então, mesmo que ela obtenha algum tipo de resultado ruim, ela procura identificar aonde ela está agindo de maneira errada. Por exemplo, se o problema for com o sócio, em vez de ela reclamar do sócio, ela procura identificar o problema que o sócio está causando, ou se desassocia desse sócio, ou acaba procurando melhorar esse aspecto onde o sócio está falhando ou onde ela mesma está falhando. Então é só um exemplo para nos mostrar que
As pessoas de mentalidade pobre deixam a primeira pista, que é responsabilizar os outros por seus resultados. A segunda pista é: as pessoas de mentalidade pobre sempre ficam justificando os seus resultados. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas de mentalidade pobre, elas sempre encontram uma maneira de racionalizar os seus resultados. Procuram justificar, botando a culpa na crise financeira ou dizendo que a culpa foi dos pais porque não educaram financeiramente de maneira correta, ou que o seu esposo, o seu cônjuge acaba gastando demais e não consegue alcançar os seus objetivos. Mas uma maneira mais objetiva que eu posso dar essa pista para vocês é que a maioria das pessoas de mentalidade pobre alega que o dinheiro não é tão importante assim. Então é uma maneira delas racionalizarem o fato de não terem muito dinheiro. E eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você, no seu relacionamento, seja o seu esposo, sua esposa, seu namorado ou namorada, trate ele como se não fosse uma coisa tão importante assim. Essa pessoa continuaria com você? Então isso acontece também com o dinheiro. Se você tratar o dinheiro como se não fosse importante, com certeza ele não vai ficar com você. A segunda pista que as pessoas de mentalidade pobre deixam é: sempre há uma justificativa para seus resultados. As pessoas de mentalidade milionária nunca arrumam justificativa. Elas já sabem o porquê da sua situação, o porquê do seu resultado. E a terceira pista que as pessoas de mentalidade pobre deixam é viver se queixando. E viver se queixando é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde financeira. Os estudiosos das leis do universo são uníssonos em dizer que aquilo que focalizamos se expande. E quando você se queixa, você está focalizando exatamente no problema. Então, a partir do momento que você começa a se queixar, tudo aquilo de ruim você está atraindo para a sua vida. Eu aconselho que, ao invés de se queixar, você passe a ser grato para as coisas que acontecem na sua vida ou as coisas que você já tem. Porque o sentimento de gratidão ele é exatamente o oposto do sentimento de se queixar. Então você vai estar focalizando na solução e não nos problemas. Você já percebeu como as pessoas que vivem se queixando, elas sugam a sua energia? Quando você chega perto de uma pessoa que vive se queixando, ela começa a reclamar do tempo, que não para de chover, ou que está frio, ou que está muito calor, e aquilo vai minando a sua energia, vai contaminando. Então, o outro conselho é: se afaste de pessoas que vivem se queixando. Se porventura elas forem de sua família, do seu convívio pessoal íntimo, eu sugiro que, agora que você tem o conhecimento através do livro, você comece a trocar uma ideia sobre esse assunto com essa pessoa e talvez ela até mude esse aspecto de sua vida. Outra coisa que acontece: você já percebeu como pessoas que gostam de reclamar, elas se unem? É muito comum a gente encontrar pessoas que se encontram justamente apenas para reclamar da vida, para falar mal do governo, mal da política, mal da economia, mal do clima, mal dos filhos, mal da família. E quando elas focalizam nos problemas, é muito provável que é mais problemas que elas estão trazendo para a sua vida. Então, aqui vai mais uma dica: procure se associar com pessoas otimistas, pessoas que são para frente, que são gratas e não que vivem reclamando. Então a terceira pista que as pessoas de mentalidade pobre deixam é: as pessoas de mentalidade pobre focalizam em queixar-se e as pessoas de mentalidade rica se focalizam em ser gratas. O segundo arquivo mental que o autor expressa no livro é: as pessoas de mentalidade milionária entram no jogo do dinheiro para vencer, e as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. E percebam a sutil diferença entre os dois pensamentos. As pessoas de mentalidade pobre, quando elas entram em algum negócio, algum investimento, ou até mesmo no seu trabalho, elas sempre focalizam nos problemas, na quantidade de dinheiro que elas podem vir a perder, se elas receberão dinheiro suficiente para cobrir as suas despesas, ou se elas terão algum conforto. As pessoas de mentalidade rica, milionária, elas entram no jogo do dinheiro para vencer.
sempre focadas no objetivo que é ganhar muito dinheiro e alcançar os seus objetivos. Elas não focalizam nos problemas. Eu não estou querendo dizer com isso que as pessoas de mentalidade rica ou milionária não pensam nos riscos. Bem pelo contrário, elas entendem os riscos, inclusive elas estudam os riscos, sabem os riscos que estão tomando ao dar início à sua empreitada, porém não é esse o foco principal delas. Elas focam 100% em alcançar os seus objetivos ou em alcançar o sucesso através de ganhar muito dinheiro com aquele negócio. As pessoas de mentalidade pobre, elas geralmente estão tão na defensiva que não conseguem alcançar os seus objetivos. Sempre estão preocupadas em pagar as contas ou estão preocupadas em quanto dinheiro elas vão acabar perdendo se o negócio der errado. Então essa é uma diferença entre o modo de pensar das pessoas ricas e das pessoas pobres. Ainda nesse sentido, o autor diz o seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto ou ter o dinheiro suficiente para cobrir as suas dívidas, é provável que você não tenha conforto nenhum ou até mesmo só tenha o dinheiro suficiente para cobrir as suas dívidas. Agora, se o seu objetivo for ficar rico, milionário ou ainda mais, é muito provável que você tenha algum conforto de forma rica e vai ter dinheiro mais do que suficiente para cobrir as suas contas. Então percebam a diferença entre pensar na defensiva ou pensar no jogo do dinheiro para ganhar. O terceiro arquivo mental que o autor expressa no livro é: as pessoas de mentalidade milionária assumem um compromisso em serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. E qual é a diferença entre esses dois pensamentos? As pessoas de mentalidade pobre, ao dizer que gostariam de ser rica, é a mesmo que dizer aceitarei tudo que cair no meu colo. As pessoas de mentalidade milionária, elas assumem o compromisso de serem ricas, e assumir o compromisso é a mesma coisa que dizer que farão tudo o que for necessário para alcançar esse objetivo. Percebe então que as pessoas de mentalidade pobre têm tantos arquivos mentais negativos em relação ao dinheiro, que só o fato de pensar que serão ricas ou que têm o objetivo de serem milionárias já são assaltadas por pensamentos negativos do tipo: as pessoas só vão se aproximar de mim por causa do dinheiro, ou de repente são assaltadas por sentimento de medo de serem ricas pelo fato de ter dinheiro, vir a preocupação de um assalto ou que a família entrará em perigo através de um sequestro ou qualquer coisa do tipo, e ainda são assaltados pela responsabilidade de ter um grande negócio ou pessoas que dependam dela para sobreviver, como por exemplo os empregados. A maioria das pessoas tem pensamentos negativos enraizados dentro de si em relação ao dinheiro, que só pelo fato de pensar em serem ricas já começam a pensar nos problemas que o dinheiro vai trazer para a sua vida. E seguindo essa linha de raciocínio, o autor ainda expressa algumas coisas no livro que eu vou passar para vocês e que é muito importante. A grande razão da maioria das pessoas não terem o que querem é elas não saber o que elas querem. As pessoas de mentalidade milionária, os ricos, eles sabem exatamente o que eles querem e eles são inabaláveis em seus objetivos. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se o seu objetivo é melhorar a sua vida financeira, é saber o que realmente você quer para a sua vida financeira. A partir do momento que você sabe o que você quer, você tem que se comprometer com seus objetivos e ser inabalável no alcance deles, assim como as pessoas de mentalidade milionária fazem. Então é importante saber que a responsabilidade em estar bem sucedido financeiramente, existe um compromisso de você estar 1000% comprometido em alcançar os seus objetivos em relação ao dinheiro. As pessoas milionárias, elas não aceitam 90%, elas não aceitam 99%, elas somente aceitam 100% dos objetivos ou mais. Elas nunca se contentam em chegar próximo dos seus objetivos, elas querem alcançá-los ou ultrapassá-los. As pessoas de mentalidade pobre, quando alcançam 70%, 80% do objetivo, já se dão por satisfeitas. E as pessoas de mentalidade milionária só se dão por satisfeitas
ao alcançar 100% ou mais seus objetivos. Então existem 3 maneiras de agir, que o resultado delas é o seu resultado na vida financeira. O primeiro aspecto da vida financeira é querer ser rico. Querer já é importante, mas como eu falei para vocês anteriormente, só o querer não é o suficiente, porque querer ser rico é o mesmo que dizer aceitarei tudo que aparecer na minha vida, ou pegarei para mim tudo que cair no meu colo. O segundo exemplo é, eu escolho ser rico. Isso já é muito bom, porque escolher significa eliminar todas as outras opções. Então você já escolheu ser rico, só que ainda não é o suficiente, você precisa agir para conseguir alcançar os seus objetivos. O terceiro e último, então, é eu me comprometo a ser rico. E o que é comprometer-se? É dedicar-se sem restrição. É o caminho do campeão, sem desculpa, sem talvez, sem porém, sem justificativas, sem vitimismo. Esse é o modus operandi das pessoas de mente milionária. Focar no objetivo, se dedicar 1000% a alcançar as suas metas financeiras. O quarto arquivo mental das pessoas de mentalidade milionária é: pessoas de mentalidade milionária pensam grande e pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Nesse arquivo mental, a palavra-chave é valor, o valor de mercado. E o mercado ele é pautado por 4 pilares, que é a oferta, a demanda, a quantidade e a qualidade do serviço ou produto que você tem a oferecer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Só existe uma maneira de você ganhar dinheiro na vida, que é as pessoas comprarem algo de você, seja o seu produto, seja o seu serviço ou alguma forma que você vai contribuir para a melhora da vida daquela pessoa. Então, o que vai determinar a quantidade de dinheiro que você vai receber, sabendo que as pessoas só vão dar dinheiro para você seguindo aqueles 4 aspectos, é a quantidade de pessoas que você consegue atingir no mercado com o seu serviço ou com o seu produto. E a dica que eu dou é você pensar em escalabilidade. Quantas pessoas, por exemplo, você consegue atingir com o seu serviço ou produto e como posso otimizar esse número de pessoas? Vou dar um exemplo. Um exemplo muito comum que todo mundo conhece. Por exemplo, uma empregada doméstica. Quantas casas ela consegue limpar numa semana de trabalho, por exemplo? Ela vai conseguir chegar num limite onde ela sabe que vai atender o número X de casas e vai ganhar uma renda X. Tendo isso em mente, como ela pode fazer para conseguir aumentar o seu número de atendimentos? Se ela se associa com outras empregadas domésticas, de repente ela monta uma empresa que presta serviço desse tipo de mão de obra, se ela se associa com uma sócia, se ela consegue de repente montar uma jornada dupla de trabalho, isso quem vai responder na verdade é a pessoa que está atuando em seu ramo. Entendendo o fator da quantidade, é fundamental também entendermos o fator da qualidade do serviço. Porque tem pessoas que têm um produto muito bom ou um serviço muito bom, que realmente conseguem agregar valor à vida das pessoas e por isso elas lhes transferem dinheiro, porém ela não tem a capacidade de conseguir atender um grande número de pessoas. Só que também existem pessoas que acontece justamente o contrário. Às vezes elas conseguem atender um grande número de pessoas, porém elas não têm valor agregado em seu produto. Aí entra na questão de você estudar o que você pode melhorar em seu produto para dar um valor agregado a mais a ele e as pessoas aí sim passarem a lhe transferir dinheiro. E o que diz respeito à oferta e à demanda, você tem que aprender a trabalhar com o mercado. Por exemplo, se o seu produto está num mercado de alta competitividade, você tem que procurar desenvolver um diferencial para o seu produto. O que eu estou querendo falar pode parecer um pouco óbvio, mas é exatamente assim que o mercado funciona. Demanda e oferta é o que ditam o valor do seu produto ou serviço. Então, é muito importante ficar bem claro nesse quarto arquivo mental que, para você conseguir receber dinheiro das pessoas, você precisa
transformar a vida delas positivamente com seu produto ou seu serviço. E o que vai fazer você aumentar o número do dinheiro que você está recebendo é a quantidade de pessoas que você consegue atender e como você consegue controlar a demanda e a oferta do trabalho, da área, do segmento que você está atuando. Arquivo número 5. As pessoas ricas focalizam nas oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre, elas focalizam nos problemas. Parece bem óbvio, mas eu gostaria de lhe fazer um convite. Eu gostaria que você pesquisasse a vida de pelo menos um empresário bem-sucedido. E você vai ver que o sucesso dele veio depois de um grande fracasso. Isso é unânime. Toda história de sucesso vem depois de alguma grande perda ou de algum grande fracasso. E isso vai bem de encontro ao arquivo mental que o autor expressou no livro. As pessoas de mentalidade milionária, quando acontece algum problema em sua vida ou quando acontece alguma dificuldade, elas focalizam na oportunidade que aquela dificuldade está gerando em sua vida e pegam a solução do problema, escalam ela de forma a resolver o problema da vida de várias pessoas e ganham dinheiro com isso. As pessoas de mentalidade pobre, elas focalizam apenas na dificuldade, ficam rodando ao redor do problema, muitas vezes se blindam ao redor do medo e acabam não agindo e não solucionando nada. As pessoas de mentalidade milionária, elas agem em prol de resolver os seus problemas e vendem a solução do problema para outras pessoas, e essas pessoas que compram são as pessoas de mentalidade pobre. Arquivo mental número 6. Isso é muito importante. Rico admira rico. Pessoas de mentalidade pobre, elas guardam rancor das pessoas ricas. Eu aposto que você conhece alguém, ou até mesmo você, assim como eu, confesso que eu já tive esse tipo de pensamento, de rancor de pessoas bem-sucedidas. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas guardam mágoa, até pelos arquivos mentais que foram lhes passados quando eram crianças, das pessoas ricas. Elas têm os ricos como se fossem vilões da história, que na cabeça delas, só pelo fato das pessoas terem dinheiro, de alguma maneira elas acabaram prejudicando as outras pessoas. E isso não é verdade. 99% das pessoas ricas, elas são honestas. 1% que ganhou dinheiro de forma ilegal, eles são tão raros e quando eles aparecem na mídia, a mídia fala tanto deles que a gente tem a má impressão de que as pessoas que têm dinheiro, elas cometeram algum crime ou cometeram alguma ilegalidade para ter o dinheiro que têm, quando não é verdade. A grande maioria das pessoas ricas, elas têm um coração bom e ajudam as pessoas. E o mais importante, elas são confiáveis. E por que eu estou te afirmando isso? Porque ser confiável é um dos pilares para que as outras pessoas lhe confiem dinheiro. Você só vai negociar com uma pessoa confiável. E os ricos, 100% das vezes, são pessoas confiáveis. Então, eu lhe sugiro um exercício. Ao invés de guardar rancor das pessoas que têm dinheiro, como os pobres fazem, passe a abençoá-las. Quando você ver uma pessoa, por exemplo, com um carro bonito, com um carro de grande valor, abençoe e fala: Deus abençoe, um dia eu vou alcançar meu objetivo, estou no caminho certo para alcançar meu objetivo. Quando você vê uma pessoa com aquela casa maravilhosa dos sonhos que você gostaria de morar, abençoe aquela casa e abençoe a família que mora naquela casa. Porque através desse sentimento de bênção, você está atraindo isso para a sua vida e um dia você vai alcançar o seu objetivo. De maneira nenhuma guarde rancor das pessoas que têm dinheiro ou das pessoas que são bem-sucedidas. Pelo contrário, você tem que admirá-las e abençoá-las. O arquivo mental número 7 diz o seguinte: rico anda com rico. As pessoas de mentalidade pobre, elas procuram a companhia de pessoas fracassadas e que vivem reclamando. Ou elas se associam com pessoas que estão no seu mesmo nível de situação financeira ou intelectual. Existe uma frase de um autor, se eu não me engano é o Tony Robbins, que diz o seguinte:
Se você é o mais inteligente da mesa, é porque você está na mesa errada. E os ricos, eles procuram se associar ou conviver com pessoas tão ou mais inteligentes ou tão ou mais bem-sucedidas do que eles. Se você em seu meio social ou no seu meio financeiro está convivendo com pessoas iguais ou inferiores a você, é porque você está no meio social errado. Você tem que se associar com pessoas que vão fazer com que você evolua em sua vida. Existe um estudo que é cabal, um estudo científico, que a sua renda ela é 20% ou superior ou inferior às 5 pessoas de sua principal convivência. Pode fazer esse teste. Pegue as 5 pessoas de sua principal convivência e tente saber quanto elas faturam por mês. Você vai saber que seus ganhos são 20% superior ou inferior a isso. Então é importante você se associar com pessoas bem-sucedidas. O arquivo mental número 8 diz o seguinte: as pessoas de mentalidade milionária, elas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre, elas não gostam de autopromoção nem de vendas. E o que eu quero dizer com isso? É importante que as pessoas, em geral, se especializem em venda. Porque independente de você trabalhar diretamente com venda ou não, com certeza você vai estar usando a venda na sua vida em qualquer aspecto. Seja vendendo o seu serviço, seja vendendo a sua imagem, ou seja vendendo o seu produto, mesmo que de maneira indireta. Eu fui numa palestra que o palestrante disse o seguinte: quem aqui é vendedor? Daí poucas pessoas levantaram a mão. Ele disse que nós estávamos errados, que todos nós éramos vendedores. Por quê? Por exemplo, no namoro, só vai conseguir namorar quem é bom vendedor, porque você está vendendo a sua imagem e o seu intelecto, a sua questão social para a pessoa que você quer se relacionar. Você só vai conquistar ela se você souber vender isso para ela. Então, todos nós, em algum aspecto de nossa vida, somos vendedores. Eu confesso para vocês que eu, na minha autoanálise, considerava que o meu lado vendedor era o meu principal ponto fraco. E é por isso que é onde eu estou mais focado nos meus estudos, e nesse ano de 2016, inclusive, estou fazendo um MBA em gestão comercial, que é 100% focado em vendas. E mais à frente, nos meus próximos vídeos, inclusive quero ajudar vocês nesse sentido, dando algumas referências de estudo e também passando um pouco do que eu aprendi nesse estudo. Então, arquivo mental número 8, as pessoas de mentalidade milionária gostam de se autopromover e gostam de falar de vendas. Saber vender a sua imagem, saber vender os seus resultados é uma das coisas mais importantes para passar confiança para as outras pessoas. O arquivo 9 diz uma coisa que eu falei lá no meu primeiro vídeo para você. Vamos ver se você vai lembrar. Você vence um problema se tornando maior do que ele. As pessoas de mentalidade milionária, elas se tornam maior do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre, elas sempre se consideram menor do que os seus problemas e não conseguem resolver eles sozinhos. Então lembre do que eu disse no primeiro vídeo. Os seus resultados, financeiros ou não, eles crescem à medida que você cresce como pessoa. Então você constantemente tem que estar evoluindo. Tem que estar evoluindo em seus estudos, tem que estar evoluindo no seu eu interior, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Você tem que estar sempre procurando a evolução. Vamos dar um exemplo na prática. Por exemplo, hoje se você tem um problema nota 5 e você é uma pessoa nota 3, você vai considerar um problema grande a ser resolvido. Agora, o dia que você evolui nos seus estudos, se transforma numa pessoa nota 5 e vai aparecer um problema nota 3, você vai considerar um problema muito fácil de ser resolvido. As pessoas de mentalidade milionária, elas se transformam em pessoas nota 10 e qualquer problema que aparece na vida delas se transforma em oportunidade. E dessa maneira, elas conseguem lidar com os problemas, transformando eles em uma forma de ganhar dinheiro. E é isso que você tem que procurar em sua vida. Você tem que procurar evoluir pessoalmente para conseguir ser superior a qualquer tipo de problema que apareça em sua vida.
O arquivo de riqueza número 10 diz o seguinte: os ricos, as pessoas de mentalidade milionária, são excelentes recebedores de dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, elas não aceitam dinheiro ou elas têm dificuldade em aceitar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Eu também senti isso pessoalmente na minha vida durante algum tempo, agora eu já consegui superar e estou querendo passar essa dica para vocês. Muitas vezes as pessoas de mentalidade pobre, elas têm dificuldade em se sentirem merecedoras de estar recebendo seus resultados. E isso são arquivos mentais que são passados para nós desde a nossa infância, que nós temos que alterar. As pessoas de mentalidade milionária, elas são excelentes recebedores de dinheiro. Quando alguém quer pagar por algum produto ou serviço delas, elas se sentem muito tranquilas quanto a isso, porque elas sabem que estão agregando valor à vida das pessoas. O segredo aqui é você fazer uma autoanálise e descobrir de que forma o seu produto ou serviço está agregando valor na vida das pessoas. A partir do momento que você compreender que na verdade você está fazendo um bem na vida das pessoas que você está atendendo, você vai ter a tranquilidade total em receber por isso. E independente da quantidade que você receber, você vai saber que você é digno de estar recebendo isso, porque você está melhorando a vida da pessoa de alguma forma. O arquivo mental número 11 diz uma coisa que acontece muito aqui no Brasil. As pessoas de mentalidade milionária, elas gostam de receber perante os seus resultados, ou conforme os seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre, normalmente elas têm tanto medo na sua vida financeira que elas preferem receber um salário fixo por mês. Ou seja, as pessoas de mentalidade pobre, elas não estão preocupadas em ganhar um salário fixo todo mês, procurando a segurança ou a estabilidade. Elas preferem e têm tanto autoconfiança que preferem ser remuneradas conforme os seus resultados. Então, normalmente, as pessoas de mentalidade rica, elas nunca procuram emprego. Ou elas procuram se associar, virar sócias, ou elas procuram criar o próprio negócio, ou elas procuram prestar um serviço ou vender um produto conforme o seu resultado, conforme a diferença que aquilo que ela está servindo vai modificar na vida das pessoas. As pessoas de mentalidade pobre, elas têm tanta insegurança na vida financeira que elas preferem buscar uma remuneração fixa e normalmente acabam ficando engessadas, por mais alta que seja essa remuneração, e não acabam evoluindo em suas vidas. Então não pense que é só o trabalhador mediano que tem problema financeiro. Eu posso dar um exemplo real para vocês. Durante muito tempo eu trabalhei na área de saúde, à frente da parte administrativa de uma secretaria de saúde, e eu via muitos profissionais bem remunerados, como por exemplo os médicos, com sérios problemas financeiros. Chegavam antes da metade do mês e muitas vezes eles nos procuravam alegando problemas financeiros, insuficiência de salário, insuficiência de dinheiro para cobrir as despesas no final do mês. E a remuneração deles era superior a 30 mil reais por mês. E ao mesmo tempo eu via pessoas de mentalidade rica, só que remuneração mais baixa, conseguindo evoluir na sua vida financeira e alcançando grandes resultados. Então, as pessoas de mentalidade rica ou milionária preferem ser remunerados conforme os seus resultados. Pessoas de mentalidade pobre querem um salário fixo por mês. O arquivo mental de número 13 diz o seguinte: os ricos olham para o patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade milionária, elas não estão preocupadas necessariamente no que elas ganham de montante de dinheiro em determinado assunto. Elas estão muito preocupadas, estão concentradas e comprometidas na formação de seu patrimônio líquido. E o que isso quer dizer? As pessoas de mentalidade milionária, elas costumam avaliar o sucesso das outras pessoas pelo o que elas conquistam em patrimônio. Seja isso em patrimônio material ou em patrimônio intelectual. As pessoas de mentalidade pobre estão muito preocupadas com a remuneração. Enquanto elas ganham por mês, enquanto elas ganham por ano ou enquanto elas ganham por hora. As pessoas de mentalidade milionária estão preocupadas em fomentar o seu patrimônio líquido para que em algum momento de dificuldade ou algum momento de investimento elas tenham com o que negociar. Por exemplo, imóveis,
obras de arte, pessoas ou objetos e patrimônio com valor agregado que vão se valorizar ao decorrer do tempo. As pessoas de mentalidade milionária estão preocupadas em formar ativos, materiais ou bens ou serviços que façam o dinheiro trabalhar para elas, coisas que vão se valorizando ao longo do tempo e que vão fazendo com que seu ativo aumente cada vez mais. As pessoas de mentalidade pobre, elas não dão a devida atenção aos ativos e ainda acabam gastando muito de sua renda ou muito de seu patrimônio em adquirir passivos, coisas que além de não gerarem mais dinheiro, ainda vão se desvalorizando ao passar do tempo, como por exemplo o automóvel. Muitas pessoas de mentalidade pobre acabam investindo muito dinheiro no automóvel e a maioria dos automóveis vai se desvalorizando ao decorrer do tempo. O arquivo mental de número 14, ele pode parecer um pouco óbvio para você, mas ele realmente é uma verdade absoluta. As pessoas de mentalidade milionária administram muito bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, elas não cuidam bem do dinheiro. E eu posso dizer que algum tempo atrás eu cuidava muito mal do meu dinheiro. E como é que eu passei a cuidar melhor dele? Um exercício muito simples que eu posso tentar te ajudar, que você pode começar hoje mesmo, é passar a anotar todos os seus gastos. Hoje em dia existem ferramentas muito fáceis de acesso, como planilhas no computador, ou até mesmo uma anotação num papelzinho. Depois no final do mês você monta um gráfico de quanto você está gastando em cada aspecto de sua vida. Por exemplo, quanto você gasta em alimentação, em combustível, em saúde, em lazer, para você ter um controle exato dos seus gastos e a partir daí começar a administrar bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade milionária, elas cuidam tão bem do seu dinheiro que elas sabem exatamente onde estão gastando demais e podem corrigir, onde elas têm que investir, quanto o rendimento serve vai aderir em seu ativo. Todo o controle financeiro delas está mapeado. A grande maioria das pessoas de mentalidade pobre, elas não têm controle nenhum do seu dinheiro. Elas não sabem nem quanto gastam do seu salário, da sua renda. Muitas vezes elas operam no negativo e acabam investindo em coisas que, além de não gerarem dinheiro, acabam roubando o dinheiro delas no final do mês. Como, por exemplo, o descontrole do cartão de crédito, ou até mesmo estar trabalhando no negativo da conta no cheque especial, chega no final do mês, vem aquela surpresa no cartão, coisa que a gente vê a todo tempo o exemplo na televisão ou algum programa que fala sobre economia. O 15º arquivo mental diz o seguinte: pessoas de mentalidade milionária investem seu dinheiro. Bom, mais à frente eu vou fazer um vídeo para vocês do livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Mas dentro desse livro vocês vão entender o que eu estou falando agora. A regra número 1 das pessoas que objetivam ter sucesso financeiro é: pague a si mesmo em primeiro lugar. Como eu falei para vocês, eu vou explicar isso em outro vídeo, mas é importante agora vocês saberem que as pessoas de mentalidade milionária, elas fazem o seu dinheiro trabalhar para elas. Elas investem o dinheiro de modo que, no futuro, esse dinheiro venha a gerar mais dinheiro para elas, seja investindo em imóvel que vai se valorizar, seja investindo em ações, seja investindo em poupança. Elas sempre procuram um melhor investimento para que no futuro ele retorne muito mais nos seus ativos. Arquivo mental de número 16. Esse arquivo diz o seguinte: as pessoas de mentalidade milionária, elas superam o medo. Vai muito de encontro àquilo que eu falei no arquivo mental lá atrás. Se tornar maior do que o seu medo. Antes de você ter, é preciso você ser. Você precisa se preparar internamente para enfrentar os problemas de sua vida. Mas, especificamente, o autor no livro, nesse capítulo, ele diz o seguinte: as pessoas de mentalidade milionária, elas agem perante o medo. As pessoas de mentalidade pobre, elas se retraem e ficam estagnadas. Elas preferem ficar dentro da sua zona de conforto, a zona de segurança, onde elas sabem lidar com a área financeira melhor. As pessoas de mentalidade milionária, elas preferem sair da área de segurança, agir
e então colher os seus resultados. Então, eu vou dizer uma frase para vocês que é unanimidade entre os estudiosos do empreendedorismo. Feito é melhor do que perfeito. Deixe de se preocupar com as minúcias dos problemas ou da sua atividade que você quer desenvolver e comece a agir. Haja, haja, haja. Se você, por exemplo, quer gravar um material para a internet e não está tendo o equipamento adequado, grave do seu celular. Hoje eu já estou gravando uma câmera um pouquinho melhor do que a dos meus primeiros vídeos. Espero que o resultado já esteja aparecendo. E no futuro eu pretendo gravar com um material melhor ainda. Mas se eu ficasse preocupado com a qualidade do material que eu estou utilizando para gravar meus vídeos, eu não estaria produzindo material nenhum. E isso se aplica a qualquer aspecto de nossa vida. É preciso agir. Se coloque em movimento, porque o universo, a energia do universo, ela gosta de movimento. Quando você se movimenta em prol do seu objetivo, você vai alcançá-lo. Se você ficar estagnado, você não vai conseguir alcançar objetivo nenhum. E nesse sentido, a pessoa mais inteligente na idade moderna que viveu sobre a Terra disse uma frase: que a maior prova de insanidade que existe é você fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. Quem disse essa frase foi Albert Einstein. Ou seja, isso vai de encontro ao arquivo mental que o autor escreveu no livro. Você precisa agir, precisa fazer coisas diferentes. Você não vai colher resultados diferentes se você faz as mesmas coisas todos os dias. Você precisa mudar os seus hábitos se você tem o objetivo de mudar em algum aspecto de sua vida. Bom, e o último arquivo mental, o de número 17, é: os ricos usam a ideia da sobrecarga progressiva. O que isso quer dizer? O treinamento, explicando para vocês de maneira simples, o treinamento é constante. A pessoa de mentalidade milionária, ela sabe que nunca sabe o suficiente, ela nunca entende o suficiente sobre os assuntos, ela está em constante treinamento, em constante evolução. As pessoas de mentalidade pobre, normalmente elas se acomodam e já acham que sabe tudo sobre determinado assunto e não tem mais nada a aprender. Você que planeja ter sucesso em sua vida financeira, esteja preparado em assumir um compromisso de estar em constante aprendizado, estudando materiais diferentes, não se apegando somente a esse material. Por exemplo, obviamente não estou querendo dizer ao meu vídeo, se você está lendo esse livro, não se apegue somente às informações desse autor. Vá pesquisar outras fontes, procure outros autores, porque cada material de estudo ele tem algo novo a acrescentar em sua vida e ao seu conhecimento. As pessoas de mentalidade milionária, elas estão em constante treinamento, e o treinamento é infinito. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu te agradeço muito pela atenção dada até aqui. Eu sei que os vídeos que eu tenho gravado têm sido muito longos e na forma dinâmica como a internet age hoje, eu sei que o assunto talvez seja um pouco maçante. Eu me comprometo com você a estar gravando alguns vídeos mais curtos daqui para frente, com algumas sacadas, com algumas dicas que você pode aplicar no seu dia a dia e que sejam mais leves de assimilação. Porém, eu também estarei continuando esse trabalho dos resumos comentados dos livros que estou lendo. Mais à frente eu estarei postando novos livros e novos vídeos para vocês. Antes de terminar, eu gostaria que você curtisse o vídeo, deixasse uma mensagem nos comentários, seja positiva ou negativa, mas de forma construtiva para que eu possa melhorar os meus vídeos. Compartilhe o material que você esteja produzindo comigo para que eu possa assistir. Eu venho recebido vários comentários nas mídias sociais, nos lugares onde eu divulgo o vídeo. Estou percebendo que as pessoas que eu estou atingindo de alguma maneira com o meu material também já estão na mesma situação que eu, de procurar evolução nesse sentido financeiro, e eu gosto muito de prestigiar o material deles também. Então, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no meu canal, deixe um comentário, divulgue o vídeo para os seus amigos nas redes sociais, compartilhando o vídeo, e eu te agradeço muito. Agradeço muito a atenção, meu nome é Rômulo César e até a próxima.